revisão da competência no processo penal em questões. Vamos ver tudo sobre competência. Se cair na sua prova, duvido você errar depois dessa super revisão. Da competência, determinará a competência jurisdicional pelo lugar da infração, domicílio ou residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, prevenção e prerrogativa de função. Não tem como errar, meu guerreiro, minha guerreira. Da competência determinará a competência jurisdicional, lugar da infração, domicílio, residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência despencam na prova, prevenção também despencam e prerrogativa de função, força e honra. Vamos ver agora a nossa primeira questão, promotor de justiça, ano 2021. Diz o seguinte: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o primeiro ato de execução. E aí, meu guerreiro, brincadeira, totalmente errado. Por quê, meu guerreiro? Não é o primeiro ato de execução, é o último ato de execução. Caiu para promotor, vai cair para você também, e você vai gabaritar. Confere agora comigo o lugar da infração, artigo 70, despencam nas provas, tudo sobre competência. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. É o último ato, meu guerreiro, não é o primeiro, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão juiz agora, questão 48. Se você quer a leitura estratégica esquematizada completaço no canal Robson Concurso, aqui é a gravação por capítulos para facilitar o seu aprendizado, a sua memorização e talvez o concurso que você vai fazer cai competência ou não, por isso eu gravei por capítulos. Questão 48, juiz. Olha aí, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pelo ou pela. Pode dar uma pausa e tentar, mas você já sabe. Alternativa correta, alternativa A, prevenção. Isso mesmo. Tratou de infração continuada ou crime permanente, meu guerreiro e minha guerreira, ou seja, infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. É o que diz o artigo 71, que fala tudo sobre prevenção. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Guarde bem, artigo 71, despenco na prova. Mais uma questão, delegado de polícia, olha aí, sobre a competência jurisdicional, julgue o item a seguir. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Certo ou errado? Você já sabe, nem da questão, certíssimo, isso mesmo. Confere agora comigo o artigo 72, que trata da competência do domicílio ou residência do réu, que diz o seguinte: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Tá vendo como cai em prova? É o decoreba do artigo. Então decore para acertar no dia da sua prova, porque o importante é marcar o X no lugar certo. Mais uma questão técnico-judiciário diz o seguinte: admite-se a fixação da competência Racione Locke. Isso mesmo, não sabe o que é a competência Racione Locke? Vai aprender agora, meu guerreiro e minha guerreira. Admite-se a fixação da competência Racione Locke pelo domicílio ou pela residência do réu, quando não for conhecido o lugar da infração, ou nos casos de exclusiva ação privada, em que o querelante poderá preferir o fórum por domicílio ou da residência do réu. Ainda quando conhecido o lugar da infração, você já sabe, certíssimo. Olha aí, não sabe o que é a competência Racione Locke? Está aí, meu guerreiro e minha guerreira. Competência Racione Locke ou competência territorial. Admite-se a fixação da competência Racione Locke pelo domicílio ou pela residência do réu, quando não for conhecido o lugar da infração. Isso mesmo, não for conhecido o lugar da infração pela domicílio ou residência do réu, admite-se a fixação da competência Racione Locke, meu guerreiro e minha guerreira. Quando, isso mesmo, admite-se a fixação da competência Racione Locke pelo domicílio ou pela residência do réu, quando não for conhecido o lugar da infração, ou nos casos de exclusiva ação privada, em que o querelante poderá preferir o fórum do domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Linda questão, falando tudo sobre a competência Racione Locke. Vamos ver agora o artigo 72, que trata ainda do domicílio ou residência do réu. A competência diz o seguinte: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência
regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Olha aí, meu guerreiro Migueira. O artigo 73 diz: nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá proferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então você já sabe que a nossa competência ratio uniloque traduz tanto o artigo 72 como o artigo 73. É a junção competência ratio uniloque ou competência territorial, força e honra. Então, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração, força em honra. Questão 51, olha aí, agente de polícia de Pernambuco, SESP. Olha aí, meu guerreiro, o cargo que eu exerço hoje, agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco. Esse ano 2016 fui o concurso e fui aprovado e atualmente sou agente da Polícia Civil do estado de Pernambuco. Diz o seguinte: a competência ratio uniloque, que se refere ao local da consumação do crime, deriva da legislação infraconstitucional e é de natureza absoluta, não podendo ser prorrogada nem reconhecida de ofício pelo juiz. Certo ou errado, você já sabe que a questão está errado. Vou logo admitindo, no dia, parece, a única questão que eu errei de processo penal, parece que foi ou 9 ou 10 questões, foi a única que eu errei, meu guerreiro, porque eu caí na casquinha de banana e não me lembrava que falou de competência ratio uniloque, não é natureza absoluta, é natureza o que? Relativa, meu guerreiro. Somente por causa disso, a única questão, gabaritei penal e quase gabarito processo penal em 2016, porque eu me esqueci, não veio na minha mente que era de competência relativa e não absoluta, e lá falava que é absoluta, não. A competência ratio uniloque, que se refere ao local da consumação do crime, isso mesmo, deriva da legislação infraconstitucional e é de natureza relativa. A questão disse que era o quê? Absoluta, não. Falou em competência ratio uniloque, é de natureza relativa, não podendo ser prorrogado nem reconhecido de ofício pelo juiz, força e honra. Competência ratio uniloque, meu guerreiro, minha guerreira, natureza relativa. Mais uma questão, promotor de justiça. A competência ratione personae, isso mesmo, personae ou persone, meu guerreiro, o que importa é pronunciar, prevalece sobre a competência ratio uniloque, certíssima a questão. Então, a competência ratione persona prevalece sobre a competência ratio uniloque, certo? Grave bem, a competência ratione persona prevalece sobre a competência ratio uniloque, certíssimo, meu guerreiro. Você pronuncia ratione persona, ratione personae, o importante é você saber que a competência ratione personae prevalece sobre a competência ratione uniloque, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, falando tudo sobre competência, temos a competência absoluta e a competência relativa. Competência absoluta, ratione materiae, ratione persona, competência funcional. Já a competência relativa, ratione loci, de juízo e conexão e continência. Não tem como errar, grave bem, tira o print desse slide. Falou em competência absoluta, tem a competência ratione materiae, ratione persona, competência funcional. Então, competência absoluta, ratione materiae, ratione persona e competência funcionais. Já a competência funcional, já a competência relativa, ratione loci, de juízo, conexão e continência. Grave bem, não vá confundir. Competência absoluta, ratione materiae, ratione persona e competência funcional. Já a competência relativa, ratione loci, de juízo, conexão e continência, força e honra. Mais uma questão, juiz substituto diz o seguinte: nos crimes culposos contra a vida em que os atos de execução ocorram em um lugar e a consumação em outro, excepcionalmente adota-se a teoria da atividade, e a competência para julgar o fato será do juízo do local dos atos executórios. Certo ou errado, você já sabe, certíssima questão, meu guerreiro, minha guerreira, caiu para juiz, vai cair para você. Confere agora comigo mais uma questão daqui a pouco. Nos crimes de maior potencial ofensivo, adotou-se a teoria da ubiquidade para a fixação da competência
Racione Locke, você já sabe, é errado, meu guerreiro Migueira. Dizer que nos crimes de maior potencial ofensivo adotou-se a teoria da ubiquidade para a fixação da competência Racione Locke, não, totalmente errado. Não é teoria da ubiquidade, é teoria da atividade, olha aí. Nos crimes de maior potencial ofensivo, adotou-se a teoria da atividade para a fixação da competência Racione Locke. Teoria da ubiquidade, você já sabe. Olha aí, meu guerreiro Migueira, não sabe? Tá aí no canal Robson Concursos, 100 questões da lei penal no tempo e no espaço. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, isso mesmo, ou mista. Falando tudo, e se você adquirir esse pacote, você vai também baixar o PDF das 100 questões, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Adquirindo o pacote de execução penal mais direitos humanos, você baixa tudo, 100 questões da lei penal no tempo, revisão de direito penal, mas essa super revisão de direito processual penal, força em honra. E quem já adquiriu não paga mais nada, força em honra. Então, nos crimes de maior potencial ofensivo, adotou-se a teoria da atividade para a fixação da competência Racione Locke, força em honra. Então, exceções à competência territorial. Guarde bem essas exceções à competência territorial. Crimes contra a vida, teoria da atividade. Infrações de menor potencial ofensivo, teoria da atividade. Atos infracionais, teoria da atividade, crimes falimentares, local da decretação da falência, e no caso de crimes contra a vida dolosos ou culposos, se os atos de execução ocorreram em um lugar e a consumação se deu em outro, a competência para julgar o fato será do local onde foi praticada a conduta, local da execução. Adotou-se a teoria da atividade. Olha aí, é o julgado, meu guerreiro e minha guerreira, em 13/8/2013 pelo ministro Dias Toffoli. Então você já sabe, grave essas exceções, esses julgados. Exceções à competência territorial. Temos os crimes contra a vida, teoria da atividade. Infrações de menor potencial ofensivo, teoria da atividade. Atos infracionais, teoria da atividade. Crimes falimentares, local da decretação da falência. E vem agora o julgado, meu guerreiro, que diz, no caso de crimes contra a vida dolosos ou culposos, se os atos de execução ocorreram em um lugar e a consumação se deu em outro, a competência para julgar o fato será do local onde foi praticada a conduta, ou seja, local da execução. Adotou-se a teoria da atividade, não tem mais como errar aí. As exceções, mais os julgados do STF, força em honra. Vamos ver agora mais uma questão, perito papilocopista. Diz o seguinte: a competência definida de acordo com a modalidade da infração é espécie de competência absoluta e é especificada pelas leis e normas de organização judiciária e também pela Constituição Federal, no caso do Tribunal do Júri, certo ou errado? Você já sabe, certíssima a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora, artigo 74, traduzindo aí a competência da natureza da infração, traduzindo a assertiva da nossa questão. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Então não tem mais como errar. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri, força em honra. Mais uma questão, porque aqui traduz a competência absoluta. É o que diz aqui a nossa questão. Força em honra, meu guerreiro, minha guerreira. Traduzindo aqui, a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Traduzindo aqui, a competência absoluta. Vamos ver agora mais uma questão. Diz o seguinte: 2021, viu, escrivão de Polícia Civil. A precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente. Você já sabe, certíssimo. Confere agora comigo o artigo 75, que diz o seguinte: a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente, força e honra. Mais uma questão, agente de Polícia Civil diz o seguinte: a competência será determinada pela conexão. Pode dar uma pausa, meu guerreiro e minha guerreira, e tentar responder aqui para ganhar tempo. Olha aí, alternativa B diz o seguinte: a competência será determinada pela conexão se ocorrendo duas ou mais infrações. Guarde bem. Falou em conexão, duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar, ou por várias pessoas,
umas contra as outras, traduzindo aí a competência determinada pela conexão. Duvida? Daqui a pouco você vai ver o artigo que diz sobre a conexão. Mais uma questão, promotor de justiça militar 2021. Quanto ao tema da conexão de causas no processo penal, identifica a ocorrência da conexão intersubjetiva por reciprocidade. Vamos ver daqui a pouco, meu guerreiro, minha guerreira, a conexão intersubjetiva por reciprocidade concursal, despenco nas provas, força e honra. Para ganhar tempo, aqui você já sabe que a alternativa correta é a alternativa C. Quando várias infrações são praticadas por pessoas diferentes umas contra as outras. Então, conexão intersubjetiva por reciprocidade, quando várias infrações são praticadas por pessoas diferentes umas contra as outras. Como identificar, Robson? Vamos ver daqui a pouco, meu guerreiro, minha guerreira. Confere agora comigo. Conexão, artigo 76 do nosso Código de Processo Penal diz o seguinte: a competência será determinada pela conexão. Inciso 1, se ocorrendo duas ou mais infrações. Então, primeiro você já guarda bem. Falou em conexão, é duas ou mais infrações, não é pessoas. Pessoas, vamos ver daqui a pouco, que traduz a continência. Aqui, conexão, a competência será determinada pela conexão. Inciso 1, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Por que está em amarelo, azul e verde, Robson, concursos? Porque, meu guerreiro e minha guerreira, você vai ver que é a primeira parte que diz: se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, traduz a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Já a parte em azul traduz o quê? Que é a segunda parte, conexão intersubjetiva por concurso, porque diz ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar. É a lógica, né? Conexão intersubjetiva por concurso. E a terceira parte de verde, que diz por várias pessoas umas contra as outras, traduz a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Há uma lógica, né, meu guerreiro? Reciprocidade umas contra as outras. Primeira parte de amarelo, conexão intersubjetiva por simultaneidade. Segunda parte, azul, conexão intersubjetiva por concurso. Terceira parte, conexão intersubjetiva por reciprocidade. Porque se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, traduz a conexão intersubjetiva por simultaneidade, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, traduzindo que a conexão intersubjetiva por concurso, ou por várias pessoas umas contra as outras, traduzindo a conexão intersubjetiva por reciprocidade. E vem o inciso 2, a competência será determinada pela conexão. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Você já sabe que a primeira parte que diz que a competência será determinada pela conexão, se no mesmo caso houver sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, traduz aqui conexão objetiva teleológica. E quando diz ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, traduz a conexão objetiva consequencial. E tem ainda o inciso 3, que a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, traduzindo aqui a conexão instrumental. Duvido, meu guerreiro, minha guerreira, você mais errar. Se esqueceu, revisa várias vezes para ficar tudo na mente. Esse artigo 76 estratégico esquematizado aqui com Robson Concursos, tira o print, força em honra. Mais uma questão, promotor de justiça 2019. A competência será determinada pela continência quando também duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, tal como no concurso necessário de pessoas. Neste caso, trata-se de modalidade de continência por cumulação objetiva. Brincadeira, totalmente errado, porque não é cumulação aqui objetiva, é cumulação subjetiva. Mais uma regrinha dentro da competência, meu guerreiro, minha guerreira, agora traduzindo aqui a continência. Vamos ver agora o artigo 77, que traduz tudo sobre a continência. Força em honra diz o seguinte: a competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas. Está vendo? Falou em conexão, você já liga o que? A infrações. Já
continência. A competência pela continência você liga a pessoas. A competência será determinada pela continência quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Traduzindo aqui a continência subjetiva. E a questão disso que era o quê? Que era por cumulação objetiva, não subjetiva. Então a competência será determinada pela continência quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Traduzindo aqui a competência subjetiva. E o inciso 2 diz o seguinte: no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 5.1, parágrafo 1º, 5.3, segunda parte, 5.4, Código Penal, já aqui traduz o quê? A continência objetiva. Não tem como errar, tira o print, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora esse mapa de Robson Concursos. Deu muito trabalho, mas para facilitar a memorização, tudo sobre conexão ou continência. Você já sabe que a conexão ou continência, temos a conexão, você já sabe, conexão intersubjetiva, objetiva e a instrumental. A conexão intersubjetiva, ela pode ser por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. E já a conexão objetiva pode ser teleológica e consequencial, meu guerreiro, minha guerreira. E a continência? A continência, ela pode ser subjetiva e objetiva. Isso mesmo. Então, meu guerreiro, minha guerreira, você pode tirar o printzinho aí. Tira o print, conexão ou continência. Temos a conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. Temos a conexão objetiva, teleológica ou consequencial. E temos a conexão instrumental. Já a continência, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Força e honra, não tem como errar, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Vibração total aqui com Robson Concursos. Mais uma questão, o promotor de justiça diz o seguinte: para o Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção, toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, exceto quando anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Certo ou errado, você já sabe, linda questão, erradíssimo. Por quê, meu guerreiro e minha guerreira? Exceto de sua questão, errado. É ainda que, meu guerreiro e minha guerreira. Confere agora comigo o artigo 83, que trata ainda da prevenção, que diz o seguinte: verificar-se a competência por prevenção. Toda vez que, meu guerreiro e minha guerreira, toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, dentro dos artigos aí, força e honra. Vamos ver mais uma questão, diz o seguinte: ano 2022, banca Robson Concursos para os cargos da segurança pública. Julgo o item a seguir conforme o Código de Processo Penal. Quero ver anular a questão. O Sebrasp na PRF perdi 10, das 10 perdi 9, meu guerreiro e minha guerreira. Da PF me lasquei, isso mesmo. PCDF, agente 13 questões, me lasquei em 11. Brincadeira, essas tantas lambanças. Quero ver, meu Sebrasp não sabe fazer questão. Olha aí, julgo o item a seguir conforme o Código de Processo Penal. Quero ver anular. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que possam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Além disso, ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar os ministros de Estado nos crimes conexos com os do presidente da República. Certo ou errado, você já sabe, totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, olha o erro ali, que possam responder perante eles por crimes comuns de responsabilidade. Não é possam, é devam responder. Outro erro, nos crimes conexos com os do presidente da República. Não, é salvo nos crimes conexos. Então, ou seja, quero ver, anula a questão, está dentro do nosso Código de Processo Penal. 2 erros, isso mesmo, estava ali, possam, é devam, nos crimes conexos não, de Estado, salvo nos crimes conexos. Confere agora comigo, artigo 84 do nosso Código de Processo Penal, traduzindo a competência por prerrogativa de função, diz o seguinte: a competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Aí vem o artigo 86, também diz o seguinte: ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar, inciso 1, os seus ministros dos crimes comuns. 2, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do presidente da República. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Os ministros de Estados é competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar os ministros de Estado. Agora, salvo nos crimes conexos com os do presidente da República. E o inciso 3, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos dos crimes comuns e de responsabilidade. Força e honra, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Mais uma questão, promotor substituto 2017. Assinar a opção correta de acordo com a legislação processual penal. Pode dar uma pausa e tentar responder aqui para ganhar tempo, são muitas questões. Alternativa B é a correta. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Então, meu guerreiro, minha guerreira, estratégico, competência, se está no seu edital, veja principalmente aqui soltar o que mais despencam na prova, mas dê uma leitura, tá aí no canal Robson Cursos, a leitura estratégica tematizada completaço. Então confere agora comigo o que diz o artigo 88, traduzindo aí dentro das disposições especiais do Código de Processo Penal, traduzindo dentro da competência. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Vou recapitular porque é despinco na prova. Caiu para promotor, vai cair para você. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido, isso mesmo, o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Duvido errado, tanta repetição gera perfeição em você, marca o X no dia da sua prova, força e honra.